Note bem, o sínodo se reuniu para definir os pontos principais da doutrina reformada no campo da soteriologia. Note bem, duas coisas importantes aqui. A expressão reformada. O que é reformada? É assim. Você não pode confundir a expressão igreja reformada ou teologia reformada com a igreja da reforma ou a teologia da reforma. Há uma diferença entre as duas coisas. Quando nós falamos teologia da reforma, nós falamos sobre a teologia de Martinho Lutero, nós falamos sobre a teologia de Menno Simons, nós falamos até sobre a teologia anglicana, é a teologia da reforma. Nós falamos sobre a teologia de João Calvino, nós falamos sobre a teologia de Philip Melanchthon, Ulrich Zwinglio, é a teologia da reforma. Agora, quando nós falamos teologia reformada, aí o que temos em mente é outra coisa. É diferente de teologia da reforma. Teologia reformada é a teologia que segue na esteira dos teólogos suíços. Essa é a teologia reformada. É a teologia que segue na esteira dos reformadores suíços, como Ulrich Zwinglio e o maior de todos, sem sombra de dúvida, João Calvino. Então nós temos aí a teologia reformada. A teologia reformada, ela tem alguns elementos distintivos, hoje em especial. A partir do século XVII, a teologia reformada adquiriu certos elementos distintivos, que são peculiares dela, que não necessariamente fazem parte da teologia da reforma como um todo. Então, quais são os elementos que hoje nós olhamos e que a partir do século XVII marcaram a teologia reformada, que se estendeu especialmente para a Holanda? Quais são os traços dela? Bem, existem dois traços distintivos. O primeiro traço da teologia reformada, conforme nós a conhecemos hoje, é a soteriologia de Dort, marcada pelos 5 pontos do que chamamos de calvinismo. Note bem, calvinismo é sinônimo de teologia reformada. Calvinismo não significa ser seguidor de Calvino. Calvinismo não significa ser admirador de Calvino. Alguém pode até não gostar de Calvino e ser calvinista. Calvinismo é um termo técnico alternativo para definir, para se referir à teologia reformada. O primeiro marco da teologia reformada é uma soteriologia marcada pelos 5 pontos de Dort, que nós chamamos de tulipa, por causa do acróstico TULIP. A depravação total, total depravation. Em inglês forma tulip, né? Vai formando tulip. A eleição incondicional, unconditional election. A expiação limitada, né? Limited atonement. A irresistibilidade da graça, irresistible grace. E a perseverança dos santos. Perseverance of the saints. Então você tem esses 5 pontos que formam aí o acróstico TULIP. Tulipa em português. Por isso falam que os calvinistas são os tulipados, o pessoal da tulipa. O símbolo do calvinismo é uma flor, lá a tulipa, por causa disso. Por causa desse acróstico aí, tá bom? Então essa é a primeira marca
da teologia reformada, a partir do século XVII, ela se torna uma marca muito intensa. Já no século XVI, isso existe lá, mas no século XVII é mais forte. A outra marca da teologia reformada, a teologia calvinista, a partir do século XVII, é o aliancismo. O aliancismo é outra marca da teologia reformada, da teologia calvinista, a partir do século XVII. Então, notem bem, quando eu falo assim, olha, eu sou calvinista, ou eu sou reformado, eu tenho que explicar os meus termos. Quando eu digo isso, eu sou calvinista, eu sou reformado, um ou outro, você pode usar tanto um termo quanto o outro, você estará dizendo, olha, eu creio nos 5 pontos de Dort, e eu creio no aliancismo, que é um sistema hermenêutico. Ok? Sobre aliancismo, eu não vou falar. Não vou falar sobre esse tema, não é o nosso tema aqui. Eu sou calvinista, alguns perguntam para mim, pastor Marcos, você é calvinista? Eu sou calvinista. Mas eu sou calvinista só no campo da soteriologia. Por quê? Porque eu não sou aliancista. Eu tenho uma concepção hermenêutica diferente do aliancismo. Estudei em escola aliancista, estudei em escola dispensacionalista, e eu não sou aliancista. Então dizem, então você não é calvinista. E talvez quem diga isso esteja certo. Não sei, eu digo, olha, eu sou um calvinista estrito. Eu falo assim, fica até bonito, né? Nossa, que bonito, também quero ser. Pode ser, não tem problema. Né? Eu sou um calvinista estrito. Né? Agora, alguém vai falar, não, eu sou um calvinista pleno. Eu sou calvinista pleno, eu creio em Dort, nos 5 pontos, e eu creio no aliancismo. Eu sou um calvinista no sentido pleno da palavra. Eu não, eu sou um calvinista estrito. Eu estou restrito ali a Dort, eu não sou aliancista. Apesar de respeito... Nossa, aliancista, são ortodoxos, são crentes, irmãos na fé, pregam na minha igreja, sem problema nenhum. Muito bem, mas ninguém é perfeito, né? Então não tem jeito. Muito bem. Veja aí, outra coisa importante aqui. O sínodo se reuniu para definir os pontos principais da doutrina reformada, então sabendo agora o que é reformado. Sabe agora o que é reformado. No campo da soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia, 2 palavrinhas. Soteria. O que é soteria? Salvação. Salvação, soteria. Quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. Eu pensei que era salvadorenho, sai. Né? É soteropolitano. Né? Nasceu em Salvador. Soteria é salvação. O que é logia? Logia é o conjunto de oráculos, de verdades, de frases. Isso tudo forma a logia. Então, o conjunto de verdades acerca da soteria, da salvação. Conjunto de verdades acerca da salvação. Isso é soteriologia. Então, o sínodo definiu os pontos principais da doutrina reformada ou calvinista no campo da salvação. Então, nosso estudo aqui nesses dias é um estudo relacionado à soteriologia reformada ou à soteriologia calvinista. Alguém fala, nossa, Calvino, ele era muito apegado à predestinação. Não era não. Tá? Ele ensinava a predestinação, mas não era a ênfase dele. Ele não enfatizava isso, como veremos aqui. Essa ênfase vem a partir do século XVII, por causa do problema que foi enfrentado no sínodo de Dort. Tudo bem até aqui?